E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais um vídeo novo no canal. E esse vídeo de hoje é de uma sugestão de uma pessoa que comentou nos meus vídeos embaixo. E eu vou estar comentando sobre isso agora. A pergunta é da Juliana Silva Cruz, que perguntou o que é batalha espiritual e como vencê-la. O que é batalha espiritual? Eu fiz um estudo aqui, porque eu disse para ela que eu estudaria isso e eu queria respondê-la de uma forma bem clara. Eu coloquei aqui que o que é uma batalha espiritual? É a batalha constante que o cristão enfrenta com as influências do mundo, com a sua carne e contra o diabo. A nossa batalha espiritual é todo santo dia, com todo as hostes que é preparado, as tentações que é colocado à frente das nossas vidas, o nosso eu, a nossa carne, pois Tiago, capítulo 1, diz que o pecado se dá pela nossa própria concupiscência, e a gente, cedido isso, gera o pecado, e a gente bem sabe que o pecado gera a morte, uma morte espiritual, é uma batalha espiritual, o nosso eu, o nosso ego, a nossa vida, as nossas escolhas. Então, batalha espiritual é tudo isso que a gente luta no nosso dia a dia. E uma pergunta interessante é de como vencer então essa batalha espiritual. Eu elaborei aqui vários passos e coloquei aqueles que para cada pecado, cada conflito e cada problema põem a culpa nos demônios. Por exemplo, ai meu Deus, derrubou ali a panela, ô infeliz, o diabo que passou aqui e derrubou a panela. Não tem nada para fazer não. Então a gente coloca a culpa no demônio, no inimigo, seja quem for, quando, desculpa pela palavra, mas é nossa burrada que a gente faz, a gente deixa de fazer. Se de repente a gente deixa uma panela perto da janela aberta e o vento bater, obviamente ela vai cair. Então, coitado, não sei nem se eu posso dizer isso, mas coitado do inimigo, ele leva tanta culpa de tanta coisa que nem sequer ele fez. Então, como vencer isso? É não pensar que tudo que acontece de errado nas nossas vidas é por causa do inimigo, que está ali passando e derrubou a sua panela, que era tão importante ele derrubar a sua panela ali, né? Não. Então, a gente tem que pensar o quê? Não pensar nisso, porque nem tudo que acontece nas nossas vidas, vemos Jó. Jó só perdeu tudo, não foi por causa do inimigo em si, é porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, não seria culpa do demônio. O outro aspecto, o outro ponto que eu pus é, o apóstolo Paulo instrui os cristãos a começar a luta contra o pecado dentro de si mesmo e contra o diabo. Uma coisa bem interessante é que ele diz, a nossa luta é contra potestades, infernais da maldade, tal, contra a nossa carne, contra a nossa natureza humana, das nossas escolhas, pois através das nossas escolhas vai haver a consequência delas, seja elas boas ou más. Se eu realizo coisas boas, vai acontecer coisas boas, mas se eu realizar coisas más, obviamente se realizará coisas más. Então, o nosso aqui primeiro passo de como vencer é vencer o nosso eu. Se a gente vencer o nosso eu, a gente já tem praticamente 2/3 do caminho andado. Pois se a gente conseguir nosso eu, a nossa vontade, nosso ego, a nossa, essas coisas de querer ser, de querer se aparecer, a gente vencer isso, a gente praticamente já venceu tudo. Pois as maldades, a batalha espiritual nada mais é do que pelas nossas próprias escolhas, do jeito que está a nossa vida. O outro ponto que eu marquei, bastante interessante, de acordo com Efésios 6, que muitos conhecem, que é sobre a armadura de Deus, baseada em Efésios 6. Eu elaborei aqui 3 pontos muito interessantes, baseado em Efésios 6. O primeiro é, podemos vencer apenas no poder do Senhor. Então, como eu posso vencer a batalha espiritual? É somente no poder do Senhor. Não vai olhar para o inimigo e falar assim, olha, eu expulso no poder de Buda. Eu expulso você no poder de, não sei, enfim, no meu nome. Ele não vai sair. Efésios 6 deixa bem claro que é apenas no poder do Senhor.
O segundo passo é a armadura de Deus que nos protege. A gente bem viu que Davi, quando foi lutar com o gigante, ele tentou colocar o quê? A armadura de Saul em si. Era pesada para ele. A gente só vai vencer as batalhas espirituais com que? A armadura de Deus. Não vamos tentar colocar armaduras de outras pessoas por aí, Allan Kardec, Chico Xavier, Buda, Maomé. Não. Efésios 6 diz bem claro, é a armadura de Deus que nos protege. O terceiro passo a nossa batalha é contra as forças espirituais do mal presentes no mundo. É o que eu expliquei aqui, baseado nas nossas escolhas, no nosso eu. Pois tudo o que acontece é a partir das nossas escolhas. Deus só age na nossa vida através das nossas escolhas. Como eu ajo, como eu oro, como eu estou perante Ele. As coisas que vêm até mim, as consequências disso, são pelas minhas escolhas. Nada vai acontecer se eu não fizer. Se eu não fizer nada, não haverá consequências. Se de repente eu cruzar os braços, não vai acontecer coisas boas e nem más. Então tudo mesmo que acontece, é tudo através de nós. Eu quero dizer que tudo que acontece, as bênçãos, é a gente que escolhe como a gente vai lidar com isso, até as preocupações, as provas. Então a gente vai vencer a batalha espiritual, está tudo em Efésios 6. Efésios 6, revestido da armadura de Deus, que é a palavra, o capacete da salvação, tudo. Batalha espiritual, lê Efésios 6. Lê Efésios 6 bem devagar, entenda cada parte da armadura, que você vai saber como vencer uma batalha espiritual. E para terminar, é somente através de nosso relacionamento com Jesus que nós cristãos temos qualquer autoridade sobre Satanás e seus demônios. É somente em seu nome que nossa repreensão tem algum poder. Deus me faz lembrar daquela passagem que os apóstolos colocam, os discípulos colocam a mão lá e tentam expulsar, e nada acontece. De repente Jesus fala, ó, vai, sai daqui, que este corpo não é teu, não é tua morada. Aí os discípulos vão olhar para Jesus e falar assim, ô Jesus, nós está aqui, ó, horas, e o Senhor colocou a mão ali e pronto. Como que a gente faz para ter esse poder? Aí Jesus vai responder simples. Vocês têm que orar, vigiar com jejum e oração. A gente só vai conseguir com a nossa amizade, com a nossa intimidade com Deus. Se de repente você está uma vida totalmente de cabeça para baixo, não vai tentar expulsar um demônio. Pois isso aqui é bem sério, que se você tentar, o inimigo vai olhar na tua cara, me desculpa, mas ele vai zombar de você, vai falar, quem é você? Olha o que você fez hoje. Olha a sua vida como que tá. Quem é você para expulsar dessa vida? O outro ponto é a nossa arma de ataque. Você estava falando de defesa, a armadura de Deus, a arma de ataque deve ser nada mais nem nada menos que a própria palavra de Deus e não nossas próprias opiniões e sentimentos. É pela palavra. Lembra um vídeo que eu fiz que Jesus venceu o diabo quando ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado? Jesus dizia, e na palavra está escrito. Mas na palavra também está escrito. A palavra diz, é a palavra. Como você vence uma batalha espiritual? No ataque, agora estamos falando, é a palavra. Na defesa, é a palavra. Não tem uma outra opção de vencer uma batalha espiritual, seja na defesa, seja no ataque, além da própria palavra. E uma coisa bastante interessante que não estava no estudo enquanto eu estava fazendo, era Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma coisa bastante interessante, eu gosto de pegar o significado das palavras. O que é sujeitar? Sujeitar é ser alguém dependente, obediente, se tornar sujeito a essa pessoa. E ele vai falar, a Bíblia vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, e não a nossa natureza humana, nem menos ao diabo, é a Deus. Nós sujeitando a Ele, obedecendo a Ele, nos entregando, nós sendo dependentes dEle, agora você tem que resistir. Você não tem que ser somente obediente, você tem que resistir ao diabo ainda para vencer uma batalha espiritual. Resistir é conservar-se firme, não ceder, opor-se, agir na defesa.
Então, ou seja, eu já estou obediente a Deus agora, não é só ser obediente, você tem que resistir, você tem que não ceder, você tem que se manter firme, diabo, para lá, e sujeitar a Deus. É assim que a gente vence uma batalha espiritual. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Como vencer uma batalha espiritual, quais os passos para a defesa, quais os passos para o ataque. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aqui a sua sugestão, seu comentário, a parte que você mais gostou, a parte que você não gostou. Se você não é inscrito, clique aqui no botão embaixo e inscrever-se e receba as minhas novidades em primeira mão. Se você não tem conta no YouTube, não tem problema, aqui embaixo tem a página do meu Facebook, daqui do YouTube, que lá eu posto todos os vídeos também, e lá vocês ficam sabendo de mais informações. Aí você não tem conta, mas lá você pode curtir, pode compartilhar, pode fazer o que você quiser, comentar. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que as pessoas venham saber como vencer uma batalha espiritual. Foi um assunto bastante interessante, porque dificilmente eu vejo por aí no YouTube, até mesmo em pregações, muito difícil alguém pregar sobre como vencer uma batalha espiritual, sobre como não ceder isso, como se opor a isso. Um assunto bastante interessante. Eu agradeço novamente a minha amiga aqui que visualiza os meus vídeos, Juliana Silva Cruz. Deus te abençoe. Está aí a resposta de como vencer uma batalha espiritual. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau. Fui. Valeu.